постановление ЛИСЭС советских организаций отныне наступает история России победе социализма. Tem um assunto que me interessa muito, que eu gasto grande parte dos meus dias pensando, é sobre o tempo. Não sei se é porque esse ano eu vou fazer 40 anos de idade, então o tempo começa a ser uma questão relevante, né? O tempo que já passou, o tempo que falta. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo especificamente sobre o tempo, que se chama É Hora de Perder as Esperanças. O link vai aparecer em cima e recomendo que você assista. Mas uma das coisas que eu penso que mais nos ajuda a perceber o tempo e ver como o passar do tempo muda as coisas e altera as coisas é a música. Principalmente no último século, onde o mundo se tornou um lugar mais próximo, né? Você vê de década em década a música mudando muito. Você pensa assim, como é que era a música dos anos 50? Tem na sua cabeça alguma coisa nos 60, como é que era a música dos anos 60? Como é que era a música dos anos 70? E dos anos 80? A música dos anos 90? E de repente chega os anos 2000. E a impressão que dá que dos anos 2000 até hoje, muito pouca coisa mudou na música. Se você fizer um exercício, vamos fazer um exercício mental assim, né? Digamos que você pegue uma pessoa dos anos 50, coloque ele numa máquina do tempo e leve ele para os anos 70. Esse cara muito provavelmente vai ouvir a música que se fazia nos anos 70 e vai dizer, que é isso que vocês estão fazendo? De tão diferente que era. Se você pegar uma pessoa dos anos 60 e levar ele para os anos 80, você, meu Deus do céu, é como se ela estivesse indo para outro planeta, né? Quase como se aquilo nem fosse exatamente música como ele entendia que era música. Se você pegar uma pessoa dos anos 70 e levar para os anos 80 e bota essa pessoa para ouvir Nirvana, por exemplo, choques muito grandes, assim, né? De rupturas, e é de década em década. Mas se você pegar, por exemplo, uma pessoa do começo dos anos 2000 e botar nessa máquina do tempo e trazer ela para agora, 2020, eu não sei se essa pessoa teria um choque muito grande, não. Inclusive porque muito do que se ouve de música hoje passou a ser um processo de revisitação do passado, né? De pegar gêneros que já aconteceram e revisitar eles, dar uma roupagem agora mais eletrônica, mais moderna. Mas eu, por exemplo, não saberia dizer exatamente qual que é a música dos anos 2010, ou qual que é a música de hoje, a música dos anos 2020. Inclusive no Brasil, talvez a coisa mais interessante e até mais que mudou o paradigma sobre a música nas últimas décadas foi agora o funk 150, por ter realmente mudado a batida da música, mudado a forma de sentir a música. É claro que você vai dizer, mas tem a galera que faz jazz contemporâneo, a galera faz música experimental. Não, é óbvio, não estou dizendo que não existe música nova, mas pensando mais, inclusive na cultura popular, que de certa forma é a cultura que modela o nosso tempo, né? A sociedade como ela é, né? nesse tempo de hoje, né? A impressão que dá é que se parou de criar o futuro, se parou de pensar o novo, de dar passos para frente, e os passos começaram a ser passos para trás, de revisitar coisas que já aconteceram, de procurar alguma coisa lá para trás. Inclusive a gente fala um pouco sobre isso em outro vídeo do canal também aqui, que é Parece Ser Mais Fácil o Fim do Mundo do que o Fim do Capitalismo, que o link também vai aparecer aí, recomendo que você assista. E tudo isso fala um pouco sobre teorias do escritor inglês chamado Mark Fisher, que também tem um outro vídeo nosso aqui no canal, na série Leitura Dinâmica, que é um trecho de um livro dele, que vou deixar o linkzinho aqui também. Mas se você pensa assim, no cinema, por exemplo, quando a gente era pequeno, quando eu era pequeno, pelo menos, né, 40 anos atrás, 30 e alguma coisa anos atrás, a gente via filmes que falavam sobre o futuro. Eu assistia, tipo, Jetsons na TV, o desenho animado, ou De Volta para o Futuro, talvez o filme mais emblemático da cultura pop sobre uma visão de futuro. E a gente tinha uma ideia de que o futuro seria um lugar onde a tecnologia e as máquinas, os robôs e os computadores, enfim, tudo que viesse como resultado da tecnologia do futuro, seriam coisas que viriam para nos aliviar a vida, nos deixar mais tranquilo, né? Tipo,
Você pega Jetsons. A ideia é que a família podia ficar mais tranquila, porque tinha um robô que fazia as coisas em casa, porque tinha uma máquina que fazia coisa no trabalho, que não sei o quê. No De Volta pro Futuro também essa mesma ideia, tanto do skate que voa, quanto da roupa que se ajusta ao teu corpo. Coisas que a modernidade traria, que o futuro traria, que o progresso traria, para aliviar a nossa vida e fazer a gente poder curtir mais, se divertir mais e ter mais tempo. Então o futuro parecia uma coisa muito otimista. O futuro é uma coisa que a gente queria que chegasse. A gente queria ver se realmente iam ter carros que voavam, se ia ter tudo aquilo lá. Tinha uma vontade de que o futuro viesse. Então parecia que isso também empurrava a sociedade a pensar o futuro, a cogitar as hipóteses e tal, e sonhar com o futuro. Se você assiste hoje filmes que falam sobre o futuro, e talvez Black Mirror, a série, seja o exemplo também mais palpável disso, talvez Black Mirror seja a negação do De Volta para o Futuro, mas os filmes mostram uma perspectiva de futuro como um lugar assustador, como um lugar tenebroso, um lugar onde não existe mais recursos naturais, onde as relações humanas se esfriaram, onde tudo ficou mediado pela máquina. O futuro, por algum motivo, passou a ser uma ameaça pra gente, um medo, uma coisa que a gente não sabe se a gente realmente quer que chegue, porque parece que vai ser muito triste. E de alguma forma, se os filmes mostram isso, se a arte mostra isso, é porque o ser humano está sentindo isso também, já que o artista não tira nada do vácuo, né? Ele junta as ideias que estão transitando ao redor dele e cria uma obra. Então é a impressão que sim, que a sociedade ela vive hoje com medo do futuro, até porque o que os Jetsons previam, ou o que o De Volta ao Futuro previa, realmente aconteceu. As máquinas vieram, elas chegaram, o futuro já está aqui. Você vive o dia inteiro com o celular na mão, o seu carro agora ele tem um GPS, você fala com o carro, você está inundado pela tecnologia, mas a tecnologia não trouxe descanso nenhum. Muito pelo contrário, a tecnologia trouxe uma ansiedade absurda. A gente está ligado ao trabalho o dia inteiro. Você tem um celular na mão, você não para de trabalhar o dia inteiro. Você não tem mais momento de descanso, de relaxamento, de nada. Ao invés das máquinas terem vindo para nos servir, para serem nossas servas, a gente se tornou servos das máquinas. A gente trabalha para as máquinas, a gente que alimenta elas. Em grande parte porque a tecnologia não chegou para ser algo socializado, ela chegou para servir o capital, né? E ela vai servir ao interesse do capital, que é gerar mais lucro e mais demanda e mais venda. E se você aproveitar a sua tecnologia para você ficar de boa, essa lógica quebra, né? Ela para de funcionar. E esse medo do futuro que a sociedade parece ter hoje, ele também aparece na música, na hora que você vê como artistas que representavam há pouco tempo atrás uma perspectiva de futuro, tecnologia, de revolução, de linguagem, para pensar o futuro agora, elas precisam dar passos gigantes para trás. Da Daft Punk, por exemplo, que por muito tempo representou a música futurista, né? A música do que seria o que está por vir, os robôs, sintetizadores e tal. O último disco do Daft Punk, ele soa exatamente como uma banda dos anos 70. Perfeitamente como uma banda dos anos 70. É a coisa mais, inclusive, mais elogiada do disco deles, é quanto ela soa exatamente como uma banda dos anos 70. Porque o que parece, para eles encontrarem algum tipo de motivação ou de alegria para pensar o futuro, eles tiveram que voltar ao passado, num lugar ainda onde pensar o futuro era uma coisa que era animadora, que era feliz, que era empolgante. Ou o disco novo da Lady Gaga, que é a mesma coisa, que é uma artista que se propõe a ser uma artista pop contemporânea, que quebra barreiras e tal. Pá. O disco dela parece música pop dos anos 80. E no clipe dela, inclusive, a pessoa elogia, nossa, que ele ficou incrível, porque realmente é igual a um clipe dos anos 80. Então, mais uma vez, para se procurar uma visão de futuro que seja motivadora, que seja alegre, você não consegue olhar para hoje, porque hoje o futuro parece desesperador, você tem que olhar para trás. E antes que venha fã da Lady Gaga reclamar do que eu estou falando, eu acho o disco incrível, acho o disco muito bom, o disco novo dela. Não é essa a questão, é uma análise sobre por que a arte caminha da forma como ela caminha, o que tem para nos dizer nisso tudo. Então a sensação é que realmente há um certo cancelamento do futuro, que o futuro está cada vez mais morrendo, e que a gente vai viver num grande ciclo de repetições, de onde tudo nada mais tem novidade, a gente vai ficar revisitando, com as ferramentas novas aparecendo, a gente tenta mais uma vez, aí vai ter um novo software, onde a gente vai mais uma vez fazer música dos anos 80 para ver como vai ficar agora com esse software. Mas por que será? O que está por trás de tudo isso? Sabe que no começo dos anos 90, quando caiu o Muro de Berlim, a União Soviética caiu, Margaret Thatcher no poder, ela tinha um slogan que era o "There is no alternative",
Que a ideia era que o mundo tinha mudado agora, os regimes socialistas tinham desaparecido e que agora não havia mais alternativa, que a única possibilidade futura era o mundo se render ao liberalismo, ao neoliberalismo que nascia. Um economista americano chamado Francis Fukuyama, ele lança um livro chamado O Fim da História, onde ele diz que com a ascensão do neoliberalismo como a grande força motora da economia mundial, teria chegado o fim da história. E ele fala isso porque alguns autores, como o próprio Marx falava, e até Hegel, que o que move a história da humanidade, das sociedades, dos homens, é a sua luta de classes. Sem entrar em muitos detalhes teóricos, mas se você olhar toda a história registrada nos livros de história, é isso, né? A história de como as contradições entre as classes sociais de cada sociedade entravam em conflito e isso ia fazendo as sociedades darem passos de construção da sua própria história. E Francis Fukuyama dizia que com a ascensão do neoliberalismo, essa luta de classe terminaria, porque finalmente o ser humano teria encontrado um modo de equilíbrio social, onde agora todo mundo poderia realizar seus sonhos, e a luta de classes acabaria, e com isso acabaria também a história. Esse conceito dele, muitas vezes é até ridicularizado, mas tem um quê de verdade nisso. Inclusive, quando a gente está falando sobre a música, o momento em que a gente percebe que a música para de nos trazer o novo, quase que encaixa com o momento em que o Francis Fukuyama diz que acabou a história. O que para ele parecia que seria uma coisa extremamente positiva, esse fim da história, onde a gente teria chegado quase que a um céu, né? um céu sociológico, mas na verdade se mostrou como um processo de apequenamento, de diminuição do homem, da sua criatividade, da sua potência. Mas é que hoje, de repente, o mundo inteiro está na rua em protestos contra o racismo, contra a violência policial, que envolve uma questão anticapitalista, que para muitos parece ser um momento de muita tensão, de um desespero, de, meu Deus, o que vai ser desse mundo? Porque é um empilhado de crises, porque já tem o coronavírus, agora em cima do coronavírus tem protestos e você costuma muito a ver filme de TV, né, onde acontece um grande desastre natural, alguma coisa assim, e as pessoas têm que ter uma atenção para resolver aquele desastre e depois as coisas voltam ao normal e volta um tipo de paz, né, de organização, assim. É o roteiro básico de filme americano sobre desastres naturais, né? Mas na vida real não é assim. Não dá para se esperar que quando passar o coronavírus tudo vai voltar ao normal. Não, porque a gente está enfrentando, na verdade, um desgaste total da sociedade. Muito provavelmente os próximos anos vão ser empilhados de crises uma atrás da outra. É coronavírus, mas é George Floyd morrendo, é violência policial no Brasil, é Bolsonaro, é política, e vai continuar por aí. Mas ao falar isso que pode parecer como uma coisa desesperadora então quer dizer que você está agora. Pode ser visto por uma perspectiva mais otimista, que é será que tudo isso não representa que a luta de classes ela parecia estar adormecida, que parecia que o fim da história tinha chegado, ela acorda e o motor da história volta a girar e o futuro pode voltar a aparecer alguma coisa motivadora, alguma coisa para deslutar, alguma coisa para botar a cara para bater, porque sabe que ele pode nos oferecer alguma coisa, que aquilo que nos parecia como um final, um sistema que não tinha escapatória, que não tinha muito para onde ir, que a vida era isso mesmo, ela de repente tem outras possibilidades, ela tem outras formas, ela tem uma possibilidade de quebra, de ruptura e de um novo recomeço.